eu criei um acróstico que eu acho que vai te dar as perguntas necessárias para fazer um bom estudo. Esse acróstico ele consta das letras o Q, O, P, C. Aí eu terminei com a palavrinha acha. O que significa isso? É o seguinte: quem aqui lembra da época em que o Collor de Mello foi candidato à presidência da República? Ele tinha um tesoureiro, que era o tesoureiro da campanha dele. E esse tesoureiro era o Paulo César Farias, cujo apelido era PC Farias. Então a gente vai fazer o seguinte aqui. A gente vai imaginar que um sujeito que entende muito de Bíblia, conhecido pelo apelido de PPC, entendeu? O tesoureiro do Collor era PC. Esse que vai te ajudar aqui no estudo da Bíblia é o PPC. Então você vai perguntar, né, o que o PPC acha desse estudo que você vai fazer. É assim que vai facilitar para você utilizar esse acróstico. Lembrar sempre do acróstico, né? Professor, o que significa cada uma dessas letras? Elas significam o seguinte: essa primeira letra, o O, ela dá início à pergunta o que? O que o texto diz? Ou seja, sobre o que o texto fala? Do que se trata esse escrito? Esse livro, essa carta, essa epístola, né? Qual o conteúdo dela? Então essa primeira letra, esse O, ele inicia a pergunta o que? A segunda letra, esse que aí que aparece, é de quem? Então, quem escreveu o livro? Quem escreveu a epístola? Né? Quem escreveu? Quem recebeu também? Você já pode incluir aí, né? Não só quem escreveu, o remetente, mas pode incluir quem recebeu, né? Quem escreveu, quem recebeu. É importante saber isso. A terceira letra, um outro que, é de quando. Quando foi escrita essa epístola? Quando foi escrito esse livro da Bíblia? Né? Então, na primeira letra você vai responder do que se trata o escrito. Na segunda letra você vai responder quem escreveu, quem recebeu o escrito. Na terceira letra você vai dizer quando o escrito foi feito, quando ele foi feito, né? Escrito. A quarta letra é um O de novo, vai ser de onde. Onde esse escrito foi feito. Onde é que o autor escreveu isso aí? Né? E se estiver pensando em termos de destinatário, onde é que foi recebido esse escrito? Né? Porque se alguém escreveu em um lugar e mandou para outro. Então, para onde que foi escrito? Seria esse O aí, essa quarta letra, esse O. Esse primeiro P, que no caso aí seria a quinta letra do acróstico, é o P de porquê. Já são perguntas agora mais profundas, né? Por que foi escrito? Por exemplo, nós vamos começar estudando Gálatas. Uma pergunta importante é por que Paulo escreveu Gálatas? Por que ele fez isso? O que motivou o apóstolo a escrever essa carta? Essa é uma boa pergunta, né? Então, toda vez que você olhar para um texto, um escrito da Bíblia, antes mesmo de estudar esse escrito, você tem que tentar responder essas perguntas aí, porque elas vão te dar uma base para que você entenda melhor o que foi escrito. É claro que aqui nesse canal eu vou te ensinar como fazer isso tudo, mas eu só estou citando agora para você não ficar meio perdido aí, já ter uma ideia do que a gente vai fazer. Então, por que foi escrito, por que foi dito isso, por que o autor escreveu isso aí, né? Esse outro P é de para quê, né? Então houve uma razão, houve um motivo, houve uma causa para escrever, mas ao escrever ele também podia ter um objetivo, né? Ele escreveu motivado por alguma coisa e aproveitou para também ensinar alguma coisa, né? Por exemplo, vamos dizer que o autor ele ficou sabendo que em tal comunidade lá de crentes estava uma heresia estava reinando lá, estava atormentando os irmãos, a igreja. Então, por que ele vai escrever? Ele vai escrever porque há uma heresia lá naquela igreja tal. Ele vai escrever por causa disso. Há uma heresia naquela igreja tal. E para que então que ele vai escrever? Ele vai escrever para ensinar a doutrina correta, né? Para exortar os irmãos a se afastarem daquela heresia, para dar um alerta aos irmãos do perigo de seguir aquela heresia e por aí vai, né? Às vezes é sutil essa diferença entre porquê e para quê, mas com o tempo você vai vendo aqui nos exemplos que eu vou dar, né? Você vai vendo que com o tempo não é tão difícil diferenciar uma coisa da outra, tá? Então, esse primeiro P é de porquê,
o segundo P é de para quê. O primeiro P é de qual o motivo, o segundo P se refere ao propósito do escrito, né? E essa última letra do acróstico, essa letra C, é a pergunta como, né? Então, como aconteceu tal coisa? Por exemplo, se você vai estudar um livro e quer saber mais do contexto dele, né? Quer saber, você já soube que o apóstolo, por exemplo, escreveu para poder combater uma heresia, né? Como que aquela heresia apareceu naquele lugar? Como que aquela heresia chegou até aqueles irmãos para quem o apóstolo está escrevendo, né? Como é que eles caíram tão fácil no erro? Como é que eles vieram a ser engambelados, né, por aquele herege lá que foi pregando aquelas coisas erradas para eles? Então vocês percebem que esse acróstico ele busca cobrir, né, o maior número de questões que poderiam ser feitas a um texto antes de você estudá-lo. Para quem quer mais orientação especificamente sobre isso, existe uma Bíblia, né, que foi lançada pela editora Ragnos, chama Nova Bíblia Viva, Estudo, Leitura e Compreensão. Essa Nova Bíblia Viva, ela sempre existiu, mas ela não era uma Bíblia de estudo, não. Ela só vinha com esse nome, a Nova Bíblia Viva. Agora eles lançaram como se fosse uma Bíblia de estudo também. E o interessante é que antes de qualquer livro ou epístola da Bíblia, né, ou escrito da Bíblia, ela traz uma folha com parte dessas perguntas que eu fiz aqui. Então eu peguei aqui, tirei uma foto, coloquei para os irmãos verem, para os irmãos, amigos, né, que no início aqui de 1 João, por exemplo, trouxe na primeira página as perguntas: o que, quem, quando, por quê, a quem, onde. Então você vê que essa Bíblia ela procura responder essas perguntas logo no início do estudo de um livro da Bíblia. Isso é muito importante, tá? Então quem quiser adquirir essa Bíblia de estudo para ter essas perguntas aqui no começo de cada livro, né, vai valer a pena. Então fica com Deus. Tenta utilizar esse acróstico agora para alguns livros da Bíblia e na próxima aula a gente continua.